Hoje nós vamos discutir as ideias pioneiras de Weber sobre localização industrial, onde as empresas deveriam se localizar para minimizar os seus custos, em termos basicamente de custo de transporte, de deslocamento de matérias-primas até onde a unidade produtiva se situa e de distribuição dos produtos até os mercados. Então, o Weber, que eu falo, como falei, é o Alfred Weber, que é considerado o pai dos modelos de localização industrial. Como sempre, eu apresento uma foto do autor que a gente está discutindo. Está aqui Alfred Weber, nascido em 1868 e falecido em 1958. Então, nessa aula, eu estou me apoiando novamente no livro de Paulo Haddad, no capítulo elaborado por Ferreira, no livro de 1989. Eu utilizo também o Manual de Economia Regional e Urbana, de Ademir Clemente, que a gente vem acompanhando, e bem menos no texto do IPEA, de Economia Regional e Urbana de 2011, e acessei também um SlideShare do professor Paulo Fontes Rezende, da Unimontes, Universidade de Montes Claros. Então, esse foi o material que eu me apoiei, mas 90% da aula está apoiada no capítulo 2 do livro Paulo Haddad, capítulo que foi elaborado por Ferreira. Então, vamos iniciar aqui a nossa discussão, dizendo para vocês que o objetivo de Weber era tentar cobrir o que ele acreditava ser uma lacuna na teoria econômica. Porque a teoria econômica procurava explicar o nível de produção, de alocação de recursos para otimizar a produção, mas não consideravam um aspecto central, que é o fato de que os empreendimentos se situam em algum local. Ou seja, eles não existem no ar, eles existem em determinados locais. E isso significa que, para realizar a produção, necessariamente, esses empreendimentos vão despender, vão desembolsar recursos como custo de transporte. Basicamente, o Weber vai organizar os custos de transporte em duas categorias. Os custos de reunir os insumos, de buscar os insumos em suas várias fontes de matéria-prima e transportá-lo até a unidade de produção, vamos supor uma fábrica, e os custos de transporte de distribuição do produto, depois que a fábrica, utilizando as matérias-primas, obtivesse o produto, ela precisaria comercializar aqueles produtos. E, nesse caso, ela incorreria em custo de transporte para distribuir o produto. Então, os custos de transporte dizem respeito aos custos de reunião dos insumos e os custos de distribuição dos produtos. Na verdade, o Weber vai começar a argumentação dele dizendo que
Na determinação de onde as empresas vão se localizar, existem alguns fatores que são específicos a algumas atividades, ou seja, que são importantes para algumas atividades e que não são importantes para outras atividades. Esses fatores, ele chamar também economias de custo, são chamados por ele de específicos. E existem outros fatores que são importantes para praticamente todas as atividades econômicas. E, por isso, esses fatores de custo são chamados de fatores gerais. E como ele busca elaborar uma teoria geral da localização industrial, ele vai se preocupar em explicar esses fatores que são gerais, que são comuns às várias atividades econômicas. Vai se deter menos nos chamados fatores específicos. E entre esses fatores gerais, ele vai destacar um muito específico, que já tratei aqui, que é a questão dos custos de transporte. Então, basicamente, o fator primordial para ele, na determinação do local onde a empresa vai se instalar, são os custos de transporte, como eu falei, os custos de reunião e os custos de distribuição. Entretanto, há um outro fator geral que seria capaz de influenciar a decisão de localização. De maneira geral, ele acredita que as empresas vão se situar no local em que ela minimizaria os custos de transporte, considerando os custos de transporte de reunião e de distribuição. Entretanto, ele considera que muitas vezes as empresas não se localizam, não se situam nesse ponto de mínimo custo de transporte, por conta dos diferenciais do custo de mão de obra. Então, o custo de mão de obra aparece como um elemento importante, mas ainda assim num patamar inferior aos custos de transporte. De maneira geral, o custo de transporte é que orienta onde as empresas deveriam se localizar, mas se houver um diferencial de custo de mão de obra muito grande entre aquele local e outro local, o fator mão de obra poderia desviar a empresa, e a palavra que ele usa é desviar mesmo, daquele local de mínimo custo de transporte. Se o diferencial de mão de obra justificar que ela não se situe naquele ponto de mínimo custo de transporte. Um aspecto interessante na teoria de localização industrial, tal como apresentada por Weber e também por todos os demais autores que seguem a Weber, é de que eles, como o ponto central na análise deles é o custo de transporte, e o custo de transporte está mais associado ao peso das mercadorias do que ao valor, ou seja, quando você estipula o custo de transporte, não é por conta, principalmente, de se a mercadoria é cara ou barata, mas sim quanto a mercadoria pesa, ou qual o volume da mercadoria, tá certo? Tem algumas cargas que são muito leves, porque tem um volume muito grande. Então, imagine fardos de algodão, colchões, não é? O que delimita o transporte dessas mercadorias é principalmente o volume que elas ocupam no meio de transporte, mais do que o peso. Em outros casos, o peso é decisivo. Portanto,
quando eles consideram o custo de transporte, eles vão pensar nesse custo de transporte enquanto peso ou volume. De quê? Das mercadorias e dos insumos a serem transportados. Isso é interessante, porque a maneira que eles vão calcular a importância do custo de transporte leva muito em consideração a esse fator técnico da quantidade de peso ou volume que vai ser transportado. Não é? E isso é interessante, porque mais na frente, como nós vamos ver, quando ele vai considerar o custo da mão de obra, o custo da mão de obra tem que ser pensado, é claro, em termos de horas de trabalho, da força de trabalho. Mas, para poder comparar o custo da mão de obra com o custo de transporte, para saber até que ponto o custo da mão de obra pode influenciar a localização num ponto diferente do que aquele ponto de mínimo custo de transporte, ele tem que considerar o custo da mão de obra por peso ou volume das mercadorias. Só para ter um elemento comum que pudesse levar a decidir pela localização. Algo como quanto de mão de obra tem, quanto de mão de obra em termos de valor tem em uma tonelada de algodão. Para poder comparar quanto tem de custo de transporte em uma tonelada de algodão. Para saber o quanto esse custo da mão de obra, se eu procurar um outro local de mão de obra mais barato, interferiria ou seria um atrativo suficiente para elevar o custo do transporte, desde que baixasse o custo da mão de obra, por exemplo. Essa é uma forma de como eles colocam a questão. Vou tentar dar um exemplo concreto para vocês. A Ford, que está em Camaçari, na Bahia, o fator decisivo para ir para Camaçari, para a Bahia, foram os incentivos fiscais. Depois a gente trata de incentivos fiscais. Mas, abstraindo os incentivos fiscais, não é fazer esse esforço aí de abstração, então, se a General Motors, a Ford, que iria para o Rio Grande do Sul e que veio para a Bahia, o fato dela estar na Bahia significa que os custos de transportes serão mais elevados do que seriam em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre. Tanto os custos de levar as peças até a fábrica, quanto os custos de automóvel pronto ser distribuído pelo mercado consumidor. Mas, certamente, muitos quilômetros a mais serão percorridos para produzir cada automóvel. Pois bem, entretanto, o custo da mão de obra em Camaçari, no Nordeste como um todo, mas em Camaçari especificamente, certamente é mais baixo do que na Grande Porto Alegre. A pergunta que se faz é se Porto Alegre fosse o ponto de minimização do custo de transporte, quanto o salário de Camaçari teria que ser mais baixo para compensar não situar a fábrica da Ford na Grande Porto Alegre e sim na Grande Salvador. É dessa forma que a gente pode se aproximar dessa discussão de Weber, da centralidade da questão dos custos de transporte e o custo da mão de obra como sendo um elemento que pode, vou usar novamente a palavra, desviar a decisão locacional do ponto de mínimo custo de transporte. Então, vamos adiante.
sempre lembrando a vocês de, de Weber e os seus seguidores sempre considerarem os custos de transporte como elementos quantitativos, um coeficiente técnico. Por isso que eles consideram, claro que eles vão considerar também a tarifa, o preço do custo de transporte. Ou seja, não só a quantidade de quilômetros que serão percorridos, mas também, claro, o preço de transportar esses quilômetros, por esses quilômetros. Entretanto, eles consideram muito esse aspecto do fator técnico e, por isso, eles pensam o custo de transporte a partir da consideração do peso ou volume de tudo que vai ser transportado. Então, isso é importante, como eu falei, aqui para Weber, para Izard, para Moses, para os vários modelos de localização industrial. Aliás, é importante registrar que, como eu falei, o Weber é o pioneiro dessa teoria da localização industrial. É ele quem coloca, basicamente, os termos da discussão e os demais autores, eles vão aperfeiçoar e, eventualmente, substituir alguns aspectos da análise Weber. Mas os elementos centrais de como se pensar a localização industrial, quem estabelece vai ser o Weber. Bom, como eu disse para vocês, uma primeira classificação dos fatores da decisão locacional se são fatores gerais ou fatores específicos. Entretanto, o Weber também faz uma outra classificação interessante. Ele chama os fatores locacionais, ele classifica como regionais e aglomerativos. Na verdade, ele fala aglomerativos e desaglomerativos. Os fatores regionais, que ele chama de causas primárias, seriam aqueles fatores que levariam que uma empresa se situasse em uma região ou em outra região. Não necessariamente em região como a gente pensa aqui no Brasil, norte, nordeste, sudeste, mas região como um certo espaço em que o transporte entre ela e outra região envolve custos significativos. E dentro de cada região existem fatores aglomerativos e fatores desaglomerativos. Ou seja, escolhida uma certa região, a empresa pode se decidir por diferentes localidades. Muitas vezes, pode escolher uma cidade porque tem uma melhor infraestrutura do que a outra, ou pode escolher uma outra cidade porque os aluguéis são mais baixos. Então, ele classifica os fatores de localização entre regionais e aglomerativos, mas a preocupação dele é com os fatores regionais, embora depois ele vá tratar dos fatores aglomerativos. Nós aqui não vamos discutir muito os fatores aglomerativos ou desaglomerativos, mas já que a principal contribuição do Weber são os fatores regionais. Apesar de que, nos dias atuais, cada vez mais os autores de economia regional estão dando ênfase aos fatores aglomerativos e desaglomerativos. Mas vamos nos centrar aqui nos fatores regionais.
as hipóteses simplificadoras. Eu tenho destacado aqui em cada aula essas hipóteses simplificadoras e já expliquei quais são os objetivos de se trabalhar com algumas simplificações. E que isso é válido desde que isso não violente muito, que não altere fundamentalmente as conclusões da análise. Muitas vezes, você primeiro trabalha com essas hipóteses simplificadoras, depois você vai relaxando essas hipóteses simplificadoras e vai tornando o modelo mais complexo. Entretanto, como primeira aproximação sobre quais são as causas fundamentais da localização das empresas, ou de qualquer outra abordagem, é legítimo adotar hipóteses simplificadoras. Né? Quais são as principais hipóteses simplificadoras no modelo de Weber? Primeiro, as empresas conhecem onde estão as matérias-primas. É? Então, as fontes das matérias-primas, se forem minerais, onde estão essas jazidas minerais, são conhecidas, a sua situação, a sua localização e a quantidade que existe naquelas localidades. Além disso, e aí é para simplificar mesmo, ele vai considerar um número limitado de fontes de matéria-prima. Não existem um número ilimitado de locais que a empresa pudesse recorrer para adquirir aquela fonte de matéria-prima. Uma hipótese semelhante é sobre os mercados consumidores, onde as empresas deverão vender a sua produção. Esses mercados consumidores parte do princípio que eles são conhecidos e também que eles são em números limitados. Número limitado. Por que isso? Porque, do contrário, a solução matemática do problema ia ficar muito difícil de ser estabelecida. Uma outra discussão que é muito interessante para quem estuda economia regional, que é a discussão de fatores imóveis e fatores móveis. Naturalmente, as jazidas minerais, as terras agricultáveis, os recursos naturais em geral, os recursos naturais em geral, eles são fatores imóveis. Não dá para tirar a mina de potássio ali de Capela e de Aparatuba e trazer para São Cristóvão. Não é? São fatores imóveis. Não é isso? Então, os recursos naturais, em geral, são fatores imóveis. Em alguns modelos, a mão de obra é um fator móvel. Há sempre a possibilidade da mão de obra migrar daqui para São Paulo, migrar de São Paulo para Sergipe, desde que haja um diferencial de salário que atraia essa força de trabalho. Entretanto, nesse modelo simplificador, nessa hipótese simplificadora, consta uma de que ele vai considerar que a oferta de mão de obra também seria um fator imóvel, tá certo? Ou seja, cada localidade tem o seu próprio mercado de trabalho. E também vai supor que, ainda que a demanda por mão de obra aumente por conta da instalação de uma fábrica, os salários não irão subir, porque a oferta de mão de obra é perfeitamente elástica ao salário já existente, ao chamado salário corrente. Isso é a hipótese que muitos modelos utilizam. Bom, outro aspecto interessante
também simplificador, é de que ele não considera, no seu modelo, economias de escala. Não há todas as empresas independentes, todas as empresas, independentemente do tamanho, teriam a mesma estrutura de custo. Ou seja, não estão presentes economias de escala. Como eu falei, essas hipóteses, embora não sejam realistas, mas servem para que Weber possa destacar os aspectos que ele quer, que ele julga relevante na determinação de onde as empresas vão se localizar. Porque ele quer destacar o aspecto do custo de transporte. E, secundariamente, o diferencial do custo da mão de obra. Bom, eu falei para vocês que o principal fator na determinação de onde as empresas vão se localizar é o custo de transporte. Por isso que o modelo de Weber é um modelo orientado pelo transporte, no sentido de que o custo de transporte tem um papel vital na localização de uma indústria. E que as empresas, numa primeira aproximação, vão se situar, vão se localizar nos pontos em que elas possam minimizar o custo de transporte, considerando a reunião dos insumos até a unidade produtiva. Ela vai ter que adquirir esses insumos, as matérias-primas e outros insumos, e levar até a unidade produtiva. E, depois de processar esses insumos e essa matéria-prima e obter o produto, ela terá que comercializar esses produtos até os mercados consumidores. Então, a empresa vai estar pautada por essa correlação de forças entre ser atraída para próximo das fontes de matéria-prima ou próximo dos mercados consumidores. Entretanto, o Weber considera mais de um ponto, de uma localidade onde estão as matérias-primas. Então, de um lado, ele é atraído para ficar próximo de uma matéria-prima determinada, de outro lado, ele é atraído para ficar próximo de outra matéria-prima que também utiliza. E um terceiro vetor é que ele também é atraído por se situar próximo ao mercado consumidor. Então, imaginem que se o mercado consumidor é em Aracaju e uma matéria-prima se localiza em Itabaiana e outra matéria-prima se localiza em Estância, onde a empresa vai se situar? Em Estância, em Itabaiana, ou no mercado consumidor em Aracaju, ou num ponto intermediário entre essas três localidades. Então, a empresa deverá escolher aquele ponto em que ela vai minimizar a quantidade de transporte que ela vai precisar utilizar ao longo do ano. Por isso que ele também considera esse custo de transporte não apenas em termos da distância, proximamente, mas considera também a topografia das várias localidades, até chegar àquelas localidades, o sistema de transporte estabelecidos nessas localidades. Uma coisa é ter uma linha de trem, que reduz bastante o custo de transporte, uma outra coisa é você passar por uma estrada carroçada. Os custos de transporte certamente aumentam muito. Então, o elemento central
para Weber é minimizar os custos de transporte. Bom, outro aspecto interessante é que Weber classifica as matérias-primas entre ubiquidade e matérias-primas localizadas. Ubiquidade são aquelas matérias-primas que estão disponíveis em todas as localidades. Né? Brincando com vocês, existe uma coisa que chama o dom da ubiquidade, ou seja, de estar simultaneamente em todos os locais. Na religião, eles chamam de onipresença, não é isso? Então, aquele insumo que está facilmente encontrável em qualquer localidade é chamado de ubiquidade. De maneira geral, esse insumo termina não sendo importante na decisão locacional, porque seja qual for o ponto em que a empresa se situe, aquela matéria-prima vai estar disponível. Entretanto, algumas matérias-primas só existem em alguns lugares, não existem em outros. E a empresa tem que levar em consideração essas matérias-primas que Weber denomina de matérias-primas localizadas. Dá o exemplo de uma fábrica de cimento que tem que se situar próximo às jazidas de calcário. Por isso que as fábricas de cimento ficam ali em Socorro, em Laranjeiras. Há uma possibilidade de ter uma outra em Santa Amaro, numa proximidade até grande entre elas, porque ali estão as jazidas das matérias-primas que não são ubiquidade. Bom, pessoal, esses são os elementos centrais da teoria da localização industrial de Weber. Eu vou pontuar algumas questões para que a gente possa avançar. Então, a empresa ela tem que se situar em algum local, né? E se é uma empresa industrial, ela tem transporte de insumos. Se for em alguns setores de serviços, hoje, com as tecnologias de informação, o insumo dela pode vir pela internet, etc., não tem propriamente um transporte físico. Mas se pensar numa unidade fabril, unidade industrial, ela precisa adquirir os insumos. A indústria têxtil tem que adquirir o algodão, tem que adquirir as tintas, tem que adquirir os amaciantes ou outros elementos que ela utilize. Então, é necessário ela reunir esses insumos onde ela se localizar. E, de outro lado, a partir desses insumos, a empresa transforma a matéria-prima, por isso que chama matéria-prima, matéria primeira, em um novo produto. E por isso que se chama indústria de transformação, porque transformam insumos em um bem diferente. Pois bem, obtido esse produto será comercializado. Será comercializado nos principais centros consumidores, onde tem o poder de compra para adquirir aqueles bens. E a empresa, essa discussão que o Weber faz, vai buscar se situar naquele ponto em que ela vai minimizar a quantidade de custo de transporte. Como falei para vocês, a mão de obra também é um elemento importante, mas só quando o diferencial da mão de obra entre as duas localidades pode levar a empresa a não se situar
no ponto de mínimo custo de transporte. O salário de Itabaiana de distância não deve ser muito diferente, né? Não justifica atrair a empresa de um local para o outro por conta do diferencial de salário. O de Aracaju pode ser um pouco mais alto, né? Mas esse elemento mão de obra, ele entra como um diferencial na linguagem de Weber, como um desvio da decisão que seria a natural de se localizar no ponto de mínimo custo de transporte. Então, esse o elemento central que são considerados no modelo de Weber. Tem uma outra discussão também que Weber faz e que seus seguidores consideram um elemento central, é de que no processo de transformação industrial, ou seja, da obtenção dos insumos, né, e transformá-lo em produto, pode acontecer mudança de peso entre os insumos que você está utilizando e o produto que você vai obter. Vamos supor que o seu produto seja um suco de laranja, é possível que você precise de 4 toneladas de laranja para obter 1 tonelada de suco de laranja. Então, no processo de transformação industrial, a relação entre o peso da matéria-prima localizada e o peso do produto, nesse exemplo aí, foi de 4 para 1. É possível que para a indústria de cimento seja de 10 para 1. Em outros casos, você pode ter um ganho de peso. Eu costumo citar a indústria de refrigerante, né? Você pega o xarope e adiciona água e açúcar ali e obtém um peso ou volume 10, 20, 30 vezes maior. Portanto, no processo de transformação industrial, você teve um ganho de peso ali. Então, isso é importante porque, como um elemento central para reduzir, para escolher o ponto de mínimo custo de transporte, é a quantidade, é o peso ou volume a ser transportado, certamente, se no processo de transformação há um ganho de peso, a empresa tende a ser atraída a se situar junto aos mercados consumidores, porque o produto vai pesar muito mais do que o insumo. Portanto, é melhor transportar pouco produto, transportar mais o insumo. Mas se o processo for de forte peso na transformação industrial, como no caso do calcário, a empresa vai se situar junto às fontes de matéria-prima. Não é à toa que a Coca-Cola se situa, as suas unidades fabris, junto aos mercados consumidores. E, da mesma forma, que as indústrias de cimento sempre se situam próximo às jazidas de calcário, né? Embora considerem também a proximidade com o mercado consumidor. Então, essa questão, se no processo da transformação a perda, ganho ou manutenção de peso é um elemento central que Weber também considera na sua análise. Bom, para explicitar melhor essas relações, Weber cria o conceito de índice de material. Vou apresentar agora algumas fórmulas muito simplesinhas para vocês. Então, em relação ao custo de transporte, Weber vai estabelecer 2 conceitos. O primeiro é o de índice de material, IM. E o segundo conceito é o peso locacional, PL.
Na verdade, o índice material é só um passo, é só uma etapa para definir o peso locacional, que é o que interessa a Weber. O que é o índice material? O índice material relaciona o peso da matéria-prima localizada, que é o que interessa, porque a ubiquidade não é transportada. É importante que se diga que nesse modelo ele só considera o transporte a distâncias maiores. Aquele transporte entre a jazida e a fábrica que se localiza do lado não é considerado. Então, nesse caso, as ubiquidades, aquelas matérias-primas que estão disponíveis em qualquer lugar, não envolvem custo de transporte de levá-las até a unidade fabril. Portanto, o relevante aí, em termos de matéria-prima, é a chamada matéria-prima localizada. E, de outro lado, é o transporte do produto fabricado pela indústria até o mercado consumidor. Então, o índice material relaciona o peso da matéria-prima localizada com o peso do produto e vai informar exatamente aquilo que a gente vinha discutindo, se no processo de transformação industrial vai haver perda de peso, ganho de peso ou manutenção de peso. Se houver uma forte perda de peso, como na fabricação de cimento, a empresa tende a se situar junto à fonte de matéria-prima. Se, por outro lado, houver ganho de peso, a tendência é que a empresa tenda a se localizar próximo ao mercado. Porque se a fábrica estiver junto ao mercado, não vai fazer transporte de longa distância do produto que já está ao lado do mercado consumidor. Bom, a partir do índice material, Weber constrói o conceito de antes de entrar no peso locacional. Né? Há a possibilidade do índice material ser igual a zero. Quando é que o índice material é igual a zero? É quando toda matéria-prima existir forem ubiquidades. Mas se o numerador é a matéria-prima localizada e o denominador é o peso do produto, se não existir matéria-prima localizada, apenas ubiquidade, o numerador é zero, o denominador é algum valor, o IM será zero sobre alguma coisa, será zero. E o IM terá um valor maior do que 1 quando o peso da matéria-prima localizada é maior do que o peso do produto. Ou seja, houve perda de peso no processo industrial. Bom, além do índice material, ele vai definir o peso locacional, que é o indicador que interessa a ele. No peso locacional, é considerado o peso total a ser transportado. O que é o peso total a ser transportado? O que é que se transporta? O que se transporta é a matéria-prima localizada e o produto. Isso é o peso total a ser transportado. O peso locacional é a relação entre o peso total a ser transportado, ou seja, a soma da matéria-prima localizada e do produto, sobre o peso do produto. Com algumas transformações muito fáceis de serem feitas, você vai ver que o peso locacional é igual a IM mais 1. Por quê? Porque o IM, como vocês estão vendo aqui na transparência, deixa eu ampliar. Não.
Aqui é ruim que eu não consigo marcar. Né? Aqui, o IM é a matéria-prima localizada sob o peso do produto. E o peso locacional é a matéria-prima localizada mais o produto sobre o peso do produto. Ora, a matéria-prima localizada sobre o peso do produto é o IM. E peso do produto sobre o peso do produto é 1. Portanto, PL é IM mais 1. Então, o peso locacional é o que representa a importância do custo de transporte na escolha locacional. É o que a empresa vai procurar calcular para decidir a sua localização e vai levar em consideração quando for comparar a importância do custo da mão de obra, a capacidade da mão de obra é desviar o ponto de localização para outro local que não seja o do mínimo custo de transporte. Então, ele vai considerar o preço locacional em relação à importância da mão de obra, como eu falei para vocês. Então, uma passagem aqui de Weber, que ele vai dizer em todas as indústrias cujo índice material não seja maior que 1 e cujo peso locacional não seja maior do que 2, elas vão se localizar junto ao mercado de consumo. Se o índice material é menor do que 1, é porque houve ganho de peso. Não é isso? E se o peso locacional for inferior a 2, é que houve ganho de peso no processo de transformação. E aí as empresas são fortemente atraídas para se situarem junto ao mercado consumidor. Eu interrompi aqui a compartilhamento apenas para mudar um pouco aqui a forma de aparecer esse monitor aqui, mas não estou conseguindo transformar de uma maneira. Deixa eu ver se aqui agora eu consigo ver o PowerPoint e me ver simultaneamente. Às vezes aparece, às vezes não aparece. Acho que não está aparecendo. Bom, vamos seguir adiante. Então, o peso locacional elevado, ou seja, bem superior a 2, indica não ganhos de peso no processo de transformação. Indica perda de peso. E, nesse caso, a indústria é atraída para se localizar próximo às fontes de matéria-prima, como nós vimos aqui, que é o caso da indústria de suco laranja, que se situa em Estância, basicamente, ou em Lagarto, e a fábrica de cimento se situa aqui em Sergipe, em Laranjeiras e Socorro, e não em Aracaju, onde seria o mercado consumidor. Isso quando o PL é elevado. Quando o PL é baixo, ou seja, abaixo de 2, está associado a ganho de peso no processo de transformação industrial e a empresa tende a ser atraída pelo mercado comprador. Agora, vamos começar a analisar algumas figuras que o Weber utiliza. Então, vocês estão vendo chamado
triângulo, triângulo locacional de Weber. Considere nesse triângulo 3 pontos: M1, M2 e C. M1 é o ponto onde se situa a matéria-prima 1. M2 é o ponto em que se situa a matéria-prima 2. E o C é o ponto em que se situa o mercado consumidor. Vamos tentar simplificar aqui, dar um exemplo próximo de vocês. Vamos supor que M1 fosse Itabaiana, M2 fosse Estância e C fosse Aracaju. Tá certo? Bom, dependendo da quantidade de matéria-prima 2 que se usa, vai atrair a fábrica para se situar junto à estância. Dependendo da quantidade de transporte que se utiliza para transportar matéria-prima 1, a indústria vai tender a se situar em Itabaiana. E dependendo da quantidade de transporte necessário para transportar o produto até o mercado consumidor, Aracaju, a indústria vai ser atraída para se aproximar do ponto C, portanto, de Aracaju. Então, são 3 vetores que atraem a empresa para M1, ou seja, Itabaiana, M2, Estância, ou C, Aracaju. Dependendo qual é o peso que cada uma dessa matéria-prima ou do mercado consumidor vai ter para decidir onde a empresa vai se situar. Elas são vetores, são fontes de atração da unidade produtiva. Vai depender da quantidade de custo de transporte que implica transportar até aqueles pontos. Ficaria dentro da perspectiva que a empresa vai buscar se situar no ponto de minimização de custo de transporte. Aqui nesse exemplo, ela vai se situar aqui em P. Esse círculo vermelho não tem no triângulo locacional de Weber. Eu coloquei esse círculo vermelho só para destacar esse ponto P, que é o ponto onde a indústria deve se situar. Só lembrando, C é o ponto de consumo, M1 é a fonte da matéria-prima 1, no nosso exemplo, Itabaiana, M2 é a fonte da matéria-prima 2, P é o ponto em que o custo total de transporte é mínimo. D1, que está aqui ligando C a M2, D1 é a distância entre o ponto C e o ponto M2, entre Aracaju e Estância. D2 é a distância entre o ponto C e o ponto M1, a distância Aracaju e Itabaiana. E, finalmente, D3 é a distância entre os 2 pontos onde se situam as fontes de matéria-prima, portanto, a distância entre Itabaiana e Estância. Então, considerando essas forças de atração, o ponto que foi determinado é o ponto P, que é o ponto em que o custo de transporte das 2 matérias-primas e dos produtos é menor. Essa é a essência do modelo de Weber. Aqui é a mesma representação, é de um outro texto, do texto
do IPEA, em que ele chega ao cálculo do custo total de transporte, tá certo? Que seria o custo total, aqui destacado, seria igual a M1 vezes T1 vezes D1 mais M2 vezes T2 vezes D2 mais MC vezes TC vezes DC. Ora, M1, a única diferença é que está em minúsculo, é a matéria-prima, o peso da matéria-prima 1. M2, o peso da matéria-prima 2, MC, é o peso do produto. T é a tarifa de 1, de 2 e de 3. Não, desculpa, de 1, de 2 e de C. Por quê? Porque a tarifa pode não ser a mesma para diferentes produtos. Porque, por exemplo, o suco de laranja tem que ser transportado em container, refrigerado. Portanto, a tarifa é mais alta do que o custo de transportar laranja, a mesma tonelada de laranja. Então, as tarifas podem mudar de produto para produto. E a empresa vai situar onde? Vai situar no ponto em que o custo total de transporte, o CT, é mínimo. Bom, ele também considera o que se chama triângulo de peso. O triângulo de peso é diferente do triângulo locacional, que aqui não considera as tarifas, que considera simplesmente as quantidades, não é? Então, considera as quantidades. Aqui você tem A1, A2 e A3, que são correspondentes às quantidades do produto 1, 2 e 3 que são utilizados. E os ângulos são opostos à distância, a essas quantidades, por exemplo, e repercutem, né, a quantidade dos insumos e da matéria-prima que são utilizados. Então, o triângulo do peso é só uma relação técnica para definir a quantidade proporcional dos vários elementos aí na decisão locacional. E aí, considerando o triângulo locacional e os triângulos de peso, ficaria determinada a localização da empresa. Bem, pessoal, até agora nós vimos o papel do custo de transporte na decisão locacional, ou seja, a orientação da localização com base nos transportes. Entretanto, como eu disse a vocês, esse não é, apesar de ser o principal, não é o único elemento. Outros elementos podem fazer com que a empresa não se situe no ponto de mínimo custo de transporte. Entre esses fatores, o mais importante é o diferencial do custo da mão de obra. Tá certo? No caso da Ford, de Camaçari, como eu falei, o da Fiat, está lá em Goiânia, em Pernambuco, teve outros fatores que mais do que pesaram do que o diferencial do custo de transporte. A princípio, a grande indústria tenderia a se situar em São Paulo, que tem o maior mercado consumidor, principalmente a indústria de automóvel, que é uma indústria de bem de consumo.
se ela se situa fora de São Paulo, ela provavelmente não está minimizando o custo de transporte dela. Por quê? São Paulo é 35%, 40% do mercado de consumo nacional, dependendo do produto. Ou seja, tudo bem, Luciano. Ou seja, a empresa que se situar em São Paulo já vai estar junto daquele mercado consumidor 40% da sua produção. Os outros 60% vai buscar outros mercados. A empresa que se situar em Salvador vai deixar em Salvador, no máximo, 10% da sua produção final. 90% ele vai ter que buscar outro mercado consumidor. Então, a princípio, a melhor situação em termos de custo de transporte seria São Paulo. E há ainda os fatores aglomerativos, de ter uma mão de obra mais qualificada, de ter empresas de suporte, e também tem algumas desvantagens desaglomerativas também, reconheça-se. O custo da mão de obra é lá mais alto, os aluguéis, o custo do terreno é muito mais alto, das áreas industriais, e certamente tem esses fatores desaglomerativos. Mas, certamente, na grande maioria dos casos, há um aspecto muito favorável a atrair a empresa para São Paulo, a não ser que existam fortes fatores imóveis. Não é? A produção de potássio tem que ser em Sergipe, né? A Jacinda está aqui. Pois bem, mas, nesse caso da indústria automobilística, o que acontece? O incentivo fiscal, seja para Camaçari, seja para Goiânia e Pernambuco, mais do que compensava o diferencial do custo de transporte. Afinal, a fábrica que está em Camaçari e a fábrica que está lá em Goiânia é, ainda que na instalação dela, vários fornecedores se situaram na proximidade, às vezes no próprio terreno, são chamados de sistemistas na indústria automobilística. A Fiat, quando foi para Salvador, se instalou junto, desculpe, a Fiat não, a Ford, se instalou junto com 17 outras fábricas, me parece que era a notícia da época. Ainda assim, muitos componentes tinham que vir de São Paulo. E sem falar o lado do mercado consumidor, que o do Sudeste é muito mais amplo que o Nordeste. Mas o diferencial de pagamento de tributos, mais do que compensava, segundo a análise das montadoras, se situarem em Camaçari, em Goiânia, em Pernambuco. Tá certo? Pois bem, nessa análise de Weber, que ele não considera a ação do Estado, portanto, não considera esse aspecto do incentivo fiscal, mas ele considera o diferencial do custo da mão de obra. Ou seja, se houver uma diferença grande no custo da mão de obra, a empresa pode se situar próximo, pode se situar em outros locais que não seja o ponto de custo mínimo de transporte. Está claro esse aspecto, pessoal? Tranquilo? Tranquilo esse ponto? Sim. Obrigado. Então, como eu disse a vocês, da forma como Weber apresenta, quando outros fatores interferem na decisão locacional,
Ele chama isso de causas de desvios de localização. Ou seja, que fatores poderiam desviar as indústrias dos centros de menores custos de trabalho. Entre esses fatores, o mais importante são diferenças nos custos de trabalho. Se em determinada atividade a diferença entre o custo de mão de obra é justificar que a empresa se situe num lugar diferente do que aquele de mínimo custo de transporte, a empresa fará isso. Bom, o que é que diferencia o custo de trabalho de uma localidade para outra? Weber considera aspectos como o que o mercado de trabalho de cada região pode ser diferente da outra, como é o caso que explica que os salários de São Paulo são bem mais elevados do que no Nordeste, mas ele considera outros aspectos também, que em determinadas localidades, ainda que os salários fossem iguais, em algumas localidades a organização da mão de obra fosse mais eficiente. Portanto, o custo do trabalho ficaria mais baixo, ainda que os salários fossem os mesmos. Mas o principal fator certamente seriam as diferenças no mercado de trabalho entre um ponto regional e outro. Bom, esse professor Kuchal, que é um seguidor de Weber, ele diz: qualquer que seja a razão para o baixo custo da mão de obra, o desvio da localização em relação ao ponto de menor custo de transporte só será possível quando o custo adicional de transporte no novo centro for mais do que compensado pela economia nos custos da mão de obra. Quando os custos de mão de obra são variados, uma indústria se desvia de seus locais de transporte na proporção do tamanho do seu coeficiente de trabalho. Esse é um aspecto interessante, que é a discussão do coeficiente de trabalho. Para tratar disso, Weber também constrói dois indicadores, dois conceitos aqui. O índice do custo de mão de obra, vou escrever errado aqui, o IC, e o eficiente de mão de obra. Como eu avisei a vocês logo na abertura da aula, embora mão de obra não tenha, a princípio, nenhuma relação com o peso dos produtos, ele vai caracterizar o custo da mão de obra em relação ao peso do produto e das matérias-primas. Por quê? Porque ele quer caracterizar, de acordo com o volume de transporte que você vai ter a mais ou a menos, de acordo com a localização, qual seria o diferencial do custo da mão de obra por peso que justificaria se situar numa localidade diferente da localidade de mínimo custo de transporte. E aí ele vai criar o conceito de índice do custo de mão de obra, que significa simplesmente o custo da mão de obra segundo o peso do produto. E vai informar o quê? Ora, por unidade de peso do produto, por tonelada de algodão, quanto tem de salário ali? Tá certo? E por unidade
de peso de computador, então, formar um produto sofisticado, quanto tem de salário ali? Ora, certamente tem muito mais salário para 1 quilo de computador do que para 1 quilo de algodão. Tá certo? Então, tem atividades que o custo da mão de obra por peso do produto é mais alto, portanto, o índice de custo da mão de obra é mais elevado, e tem produtos em que o custo da mão de obra por peso não será, será diferente, será mais baixo do que em outras atividades. Então, esse é o conceito do índice de custo da mão de obra, IC, que é simplesmente a razão entre o custo da mão de obra e o peso do produto. Como é que se calcula isso? Se a fábrica de cimento produz 1.000 toneladas por ano e ela gasta R$ 10.000 de salário por ano, por tonelada, ela está gastando R$ 10 de salário. É essa que é a relação do índice de custo da mão de obra. E o coeficiente da mão de obra relaciona o valor pago pela mão de obra não em relação ao peso do produto, e sim com o custo da mão de obra em relação ao peso locacional. Então, o coeficiente de mão de obra, que é o CM, relaciona o custo da mão de obra com o custo de transporte. Para quê? Para ter uma ideia até que ponto o custo da mão de obra é significativo frente ao custo de transporte. No transporte de algodão, o custo da mão de obra é muito menos significativo do que o custo da mão de obra, do que em relação ao setor de eletrônica, ao setor de informática, em que o custo da mão de obra é muito mais significativo do que o custo de transporte, de maneira geral. Então, o CM, que é o coeficiente de mão de obra, vai relacionar o índice de custo da mão de obra com o peso locacional. E aí, ele vai caracterizar as indústrias de indústrias leves e indústrias pesadas. As indústrias leves são aquelas indústrias em que o custo da mão de obra é muito significativo. E a indústria pesada é aquela indústria em que o peso do trabalho, o peso do custo da mão de obra é menos significativo. Então, pensem por tonelada quanto tem de salário em minério de ferro, quanto tem de salário, como eu falei, num notebook, num computador. Portanto, no minério de ferro, o custo de transporte ganha uma relevância superior do que na indústria de informática. Né? Que a indústria de informática é mais influenciada pelo diferencial do custo da mão de obra. Na indústria de minério de ferro, se houver um diferencial no custo da mão de obra, não vai ser muito significativo, porque, em geral, por tonelada transportada, tem pouco salário lá no minério de ferro. É esse o ponto. Bom, para finalizar, é necessário considerar os dois fatores. Fator primordial, que é o custo de transporte, que a empresa vai buscar se situar naquele local
que ele minimiza o custo de transporte, sabendo que outros fatores podem desviá-la desse ponto melhor. Que outros fatores são esses? Nós já citamos aqui os incentivos fiscais, que ele não considera, que ele não vê a ação do governo, mas que ele considera também o diferencial do custo da mão de obra. Na indústria automobilística, o diferencial de salário entre São Paulo e Salvador compensaria o custo de transporte mais elevado que a indústria automobilística teria por se situar em Salvador? Essa é que é a questão. Não vou responder nem sim ou não, porque aí teve uma intercorrência, vamos dizer assim, que foi a diferença de incentivo fiscal. Tá certo? Então, lembrando que no custo de transporte, o FIB considera os custos de reunião dos insumos e os custos de distribuição do produto. Em algumas atividades, de acordo com o IEM, que a gente viu, as empresas vão ser atraídas para junto das fontes de matéria-prima. Em outras atividades, as empresas tendem a se situar junto ao mercado consumidor, em grande parte por conta da variação do peso no processo de transformação industrial, se vai ganhar peso, perder peso ou manter peso. Mas, depois de determinado o ponto de mínimo custo de transporte, considerando os dois aspectos, reunião dos insumos e comercialização do produto, há um outro aspecto a considerar, que é o custo da mão de obra. Então, para encerrar, e antes de chamar para as perguntas, ele cria o conceito de Isodapana. Isodapana significa simplesmente, Dapana seria custos, e iso iguais seriam pontos de igual custo. Então, esses círculos aqui são isodapanas em que, ao longo deles, se estabelecem se tem o mesmo custo de transporte ao longo desses pontos. Então, a empresa vai ter que considerar não apenas essas isodapanas, porque, a princípio, a empresa escolheria o ponto P, que teria a menor isodapana, mas ela tem que considerar o diferencial do custo da mão de obra. De repente, em outros locais, o custo da mão de obra pode ser menor do que em P, o que faria a empresa não se situar em P, e sim em outra localidade. Então, da combinação do custo de transporte representado pelas isodapanas e pelos diferenciais de salário que a empresa decidiria pela melhor localização. Bom, afora esses dois aspectos, do custo de transporte e do custo de matéria-prima, as empresas teriam que considerar fatores aglomerativos e desaglomerativos, que tem a ver não com diferentes regiões, mas diferentes localidades que poderiam atrair mais as empresas ou não, dependendo se tem melhor infraestrutura, se tem mão de obra qualificada, se os preços do terreno são mais altos ou mais baixos, etc. Vários aspectos das chamadas economias externas, que nós tratamos aqui, que influenciam também na decisão locacional. Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação, porque eu sei que vocês preferem fazer as perguntas sem gravação, mas se quiser fazer com gravação, também pode fazer.
E aí a gente discute alguns encaminhamentos em seguida.